Bom, vocês viram aqui, pode vir meninos e meninas, sentem aí nos lugares, dá uma salva de palmas para esses meninos. Hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Quem tava com saudades de umas loucuras aí? Ei, coisa boa. Tá? O que está acontecendo aqui? Hoje, o título da mensagem chama O Tribunal da Graça. Repete assim, o Tribunal da Graça. Por quê? A gente está nessa campanha sobre viver coisas maiores. E a gente está se preparando para viver as coisas maiores. Semana passada a gente aprendeu que nós precisamos dar um basta em algumas atitudes ruins. Essa semana nós vamos aprender sobre o Tribunal da Graça. Eu já vou explicar melhor o que é isso, mas é que a gente vive num mundo onde todo mundo julga todo mundo. Você dá like, você dá dislike, você fala eu gosto, não gosto. Mas também isso é um paralelo do que acontece no reino espiritual. Houve e haverá um julgamento. E se nós queremos viver coisas maiores, nós precisamos entender mais sobre como funciona o tribunal de Deus. Por isso eu trouxe aqui um povo, a gente vai simular um tribunal aqui. Quem sabe como funciona um tribunal? Sabe mesmo? Não sabe, né? Tá faltando um aqui. A menina não veio? Veio? Tá chegando, tá chegando. Isso, vem. Uma salva de palmas para a nossa amiga atrasada. Ei, vai lá. Eu vou apresentar para vocês o nosso tribunal. E lembrando que isso aqui não é para entretenimento, tá? Eu não estou fazendo isso para você rir. Eu estou fazendo isso para você entender a palavra de Deus. E óbvio, se você se alegrar com isso e dar uma risada, tudo bem, mas aqui não é o programa do Silvio Santos. Você conhece o Silvio Santos? Enfim, se você não conhece, tá mal, hein? Mas então, ó, aqui nós temos o nosso promotor. Qual é o teu nome, promotor? Farid. Farid. O que acontece? Quando a gente vê um tribunal, tem as funções de cada um ali. O juiz a gente já conversa, você já sabe mais ou menos como funciona, mas muitas vezes a gente não sabe o que é o promotor. O promotor é alguém que apresenta uma acusação pelo Estado. Então, por exemplo, se você cometeu um crime contra o governo, vem o promotor do Ministério Público e faz uma acusação. Ou também pode ser, no caso civil, um advogado que traz uma denúncia contra você. Tá? Quem quer fazer direito aí, ó? Já está aprendendo, tá? Aqui é o nosso juiz, como é teu nome? Pedro. Pedro, uma salva de palmas para o nosso juiz, Pedro. Bom, o juiz é meio óbvio. Tem alguém que não sabe o que é um juiz? Né? Ele julga entre o certo e o errado, tá bom? Ele dá a decisão final de acordo com o que o promotor apresenta e com o que a defesa diz, para julgar se é inocente, se é culpado, enfim. Aqui está o réu. Como é teu nome, réu? João Gustavo. João Gustavo. Uma salva de palmas para o João Gustavo, por favor, isso. O réu é quem recebe a acusação, tá? É quem recebeu a acusação do promotor ou do advogado que fez a denúncia, tá bom? Aqui nós temos a nossa advogada de defesa. Como que é teu nome? Luana. Uma salva de palmas para a Luana. O advogado de defesa serve para defender o réu contra as acusações do promotor, tá certo? Quem está me entendendo faz o joinha aí. Muito bom. Você já vai entender aqui que isso tem a ver com a tua vida. Você que é tiktokeiro, você que joga Valorante, você que está com crush do seu lado, mas não tem coragem de falar, você vai aprender, tá? E aqui, ó, tá o nosso júri. Quem sabe o que é júri aí? Deixa eu ver. Mais ou menos, né? O júri são pessoas que são designadas, olha só que palavra bonita, que são escolhidas para estar ali no julgamento. E às vezes elas são envolvidas na hora de falar sobre o processo. Às vezes sim, às vezes são apenas pessoas que estão ali acompanhando e vendo o que está rolando. Então deixa eu ver aqui os nossos júris. Como é teu nome? Manuela. Davi. Camila. Uma salva de palmas para os nossos júris.
Detalhe, eles não sabem o que vai acontecer também. Mas eu escolhi eles antes porque eles são da Flow School. Quem é da Flow School aí? Quem é da Flow School vive algumas coisas que você não vive. Essa semana a gente teve mais de 300 adolescentes aprendendo a palavra de Deus. Deus é bom. Bom, o que vai acontecer? O negócio é o seguinte, presta atenção, faz silêncio. Ó, o cara de boné vermelho veio de boné, eu tô de olho, mano. Porque dá pra ver de longe, entendeu? Enfim, o negócio é o seguinte. Esse cara aqui, como é teu nome mesmo? João Gustavo. João Gustavo, até o fim eu decoro, ou esqueço todas as vezes. O nosso amigo João Gustavo, ele foi acusado, tá? Ele né, porque não morreu, um homem rico, que se diz temente a Deus, certo? Que coloca a faixinha lá 100% Jesus, mas ele perdeu tudo. Tudo. E esse tribunal aqui não é um simples tribunal, é o tribunal celestial. É o tribunal do céu, tá? A gente vai dividir entre um tribunal humano, horas do céu. Você já vai entender, tá? Mas enfim, e ele perdeu tudo. Ele era rico, estava com tudo certinho, tudo maravilhoso, bastante gado, não gente andando atrás dele, gado mesmo, boi, tá? Enfim, gado demais. E ele tinha tudo, só que do nada ele perdeu tudo. E agora eu quero que você que está aí, e que os nossos júris, deem a opinião deles, do porquê esse homem, que se diz crente, que ganhou tudo de Deus, que tem uma boa família, vários filhos, uma esposa, várias casas, é abençoado, diz que é íntegro, diz que segue a palavra de Deus a todo custo, mas do nada ele perdeu tudo. E aí eu quero que você pense, por que isso aconteceu com ele? E primeiro eu quero perguntar aqui para Manuela, é verdade, a menina que voltou dos outros países lá, enfim. Manu, por que você acha que o nosso amigo João perdeu tudo? Porque a primeira... Tadinha, eu vou dar um tempinho para ela pensar. Você já pensou? Não. Você já pensou? Não. Você já pensou? Não, você é advogado, você tem que defender ele. Mas eu vou dar um tempinho para eles pensarem. Ó, alguém levantou uma placa, não sei do que. Mas, muitas vezes, o sofrimento vem, a dificuldade vem, e às vezes eles são consequência de algumas coisas na nossa vida. E muitas vezes a gente não entende por que a gente está sofrendo. Talvez você veio aqui hoje, você decidiu vir para a igreja, porque falou, vai que a igreja me ajuda. E eu vim te apresentar um tribunal que vai te ajudar um pouquinho a entender como você pode viver coisas maiores com Deus. Eles estão discutindo aqui. Vai lá, gente. O tempo está rolando, fala o que dá na telha, não precisa estar certo, vamos embora. Vai, Manu. Porque quando você escolhe seguir Cristo, você está sujeito a perder tudo por causa do Evangelho, porque Cristo é tudo que você precisa. Muito bom, pode ser uma das respostas. Mas ele está sendo acusado de um crime. Falaram que ele perdeu tudo porque ele cometeu um crime. Por isso que ele está no tribunal. Dito isso, por que você acha que ele está aqui? Acho que, sei lá, apostou tudo, alguma coisa. Ele apostou tudo na bet e no coxa. Tipo isso, E perdeu tudo daí. Com o coxa sempre perde, né? É verdade. Enfim. O nosso júri está dividido aqui. Uma acha que ele perdeu tudo por Jesus, o outro acha que ele apostou tudo na bet. A gente vai estudar hoje. Quem já percebeu o que está rolando aqui? A vida de quem a gente vai estudar? Abre a sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos estudar, vocês continuam aí, o livro de Jó.
Um homem que foi levado para o tribunal dos homens e depois para o tribunal de Deus. Abre aí em Jó capítulo 1. Hoje a gente vai estudar o livro de Jó inteiro. Oremos para eu conseguir fazer dar tempo. Vamos lá. Jó capítulo 1, presta atenção. Só relembrando aqui, o nosso amigo João não é mais João, agora ele é Jó. João. Vamos lá, Jó capítulo 1, presta atenção. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. O cara era rico mesmo. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Olha aqui que interessante. Já continuamos o texto. A Bíblia falou sobre Jó. Falou que ele era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Homem de Deus, justo, piedoso, 7 filhos e 3 filhas. Isso é sinal de bênção de Deus. No Antigo Testamento, aqueles que tinham muitos filhos, até no Novo também, e até hoje, quem tem muito filho é considerado aquele que tem herança do Senhor. Então ele era um homem abençoado, mas mais do que isso, ele tinha muito gado, muito boi, muitos empregados. E os filhos dele e ele tinham tanto dinheiro que eles davam banquetes direto. E Jó era tão justo que de madrugada ele orava pelos filhos dele, para que eles, se eles tivessem pecado no banquete ou pecado em alguma coisa, eles fossem purificados por Deus. Então Jó era um homem de Deus. Só que no versículo seguinte, a Bíblia começa a apresentar algo interessante que começa a acontecer na vida de Jó. A Bíblia introduz um tribunal celestial, um tribunal do céu, do qual o Jó não havia conhecido, porque ele não estava morto, ele não tinha passado, o dia do juízo ainda não chegou até hoje, ele não sabia o que estava acontecendo lá. Mas a Bíblia descreve por meio de revelação de que o que estava acontecendo enquanto Jó estava aqui na terra. A Bíblia diz assim no versículo 6, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha o elogio de Deus. Um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A Bíblia fala do tribunal celeste. Ela fala que aparece lá Satanás. E quando Satanás aparece diante de Deus, Deus fala, você viu meu servo Jó? Homem de Deus, evita o mal, íntegro, cheio da presença de Deus. E aí Jó fala, mas também, com tudo que ele tem, qualquer um vira temente a Deus. Então Jó, ele faz uma acusação do promotor. Então, quem é o Faride? Satanás.
Só no teatro, tá, Farid? Só no teatro. Você é um homem de Deus, menino de Deus, solteiro, coisa linda. Ó. Mas presta atenção. Ele tá falando, tinha que ficar aqui, coitado. Vai melhorar, prometo. Satanás aparece diante de Deus, fazendo uma coisa que num tribunal se chama como se fosse uma ação, como uma proposta de investigação. Jó não tinha cometido nenhum crime, mas Satanás, chega diante de Deus e fala assim, olha, ele não cometeu nenhum crime, porque ele está sendo abençoado. Se você abrir uma investigação na vida dele e parar de abençoar a vida dele, ele vai começar a te amaldiçoar. Então Deus ele fala assim para Jó, tudo bem? Para Jó não, para Satanás, meu Deus, estou confundindo. Deus diz para Satanás, ok, vai lá, faz o que você quiser, tira tudo dele, só não encosta na vida do meu servo. Então o juiz é quem? Deus. Cara, você foi Jesus no ressurreto, né? Meu Deus. Enfim, Satanás chegou diante de Deus e falou que Jó só era temente a Deus, porque nada de ruim tinha acontecido com ele. Então, o juiz, Deus, decide deixar Satanás abrir uma investigação sobre a vida de Jó. E aí a Bíblia continua. Vocês estão prestando atenção? Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e fui o único que escapou, meu Deus, gente, está difícil, para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Nós vamos lê-la mais, mas eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. Que não seja mais eu falando, mas o Senhor. E que pessoas aqui hoje possam entender como viver coisas maiores através da vida de Jó. Em nome de Jesus. Amém. Depois que Satanás faz a acusação, Deus acata a investigação. Jó é atacado por Satanás, mas Jó não sabia. Essa conversa foi no tribunal celeste. Jó não estava sabendo do que estava acontecendo. E aí a Bíblia diz que o gado dele morre, os empregados dele morrem, os filhos dele morrem. E aí era a hora que Satanás estava esperando que Jó amaldiçoasse a Deus. Mas aí é lindo que Jó continua sendo um homem de Deus. Ele fala, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Eu vim nu para esse mundo e eu vou sair nu dele. Louvado seja o nome de Deus. E ele se prostra em adoração a Deus. Ou seja, a primeira ação da promotoria de Satanás não deu certo. Mas depois ele volta para falar com Deus no capítulo 2. Em outro dia,
os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio a eles. Entre eles, o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Depois da primeira ação da promotoria vem a segunda. Satanás fala para Deus: olha, mas se você mexer na saúde dele, agora Jó vai te amaldiçoar. E a Bíblia diz que Jó começa a ter feridas dos pés até a cabeça, e ele pega um caco de louça para se coçar. Você imagina só se coçar com um caco de vidro? E mesmo assim a esposa chega para ele e fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. Ele falou: se Deus deixou que o bem venha na minha vida e eu aceitei, quando o mal vier eu não vou aceitar? De jeito nenhum. Tudo que vem de Deus na minha vida eu aceito. E então Jó mostra que ele é um homem de Deus. Mas é interessante que o tribunal não acaba aqui. As coisas estavam acontecendo no tribunal celestial, mas Jó não estava sabendo disso ainda. E então aparecem os amigos de Jó. No versículo 11 a Bíblia diz: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, souberam de todo o mal que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram ir juntos para expressar condolências e consolar Jó. O texto continua e fala que quando os amigos de Jó viram ele, eles começaram a chorar. Jó estava irreconhecível. Antes um homem rico, o homem mais importante do Oriente, com bens, família, tudo, agora apenas o que sobrou foi a sua esposa e o seu corpo totalmente doente. Então nos versículos seguintes, eu não vou ler todo o livro de Jó, porque não dá tempo, né, gente? Eu vou pular algumas partes. Mas a Bíblia diz que os amigos dele começam a chorar junto com Jó. E eles ficam 7 dias de jejum junto com Jó. Eles estavam preocupados com Jó, sim ou não? Sim, era amigo dele. Eles ficaram 7 dias de jejum, sentados sobre cinzas. O texto continua dizendo isso. E eles ficaram 7 dias sem falar uma palavra para Jó, porque eles não sabiam o que dizer diante do tamanho daquele sofrimento. Aí faz um parênteses aqui, a gente já volta para a vida de Jó. Olha aqui para mim, para de olhar para o celular. Talvez você veio aqui hoje e está sofrendo coisas que você não entende o porquê você está sofrendo. E você não entende porque você não vive coisas maiores com Deus. A vida de Jó vai te ensinar como viver coisas maiores com Deus, mesmo em meio ao sofrimento, através do tribunal da graça. A gente já vai chegar nisso. No capítulo 3, eu não vou ler, mas os amigos de Jó começam a tentar ajudar Jó. Começam a dar conselhos. Eles começam a tentar entender por que Jó estava passando por aquilo, se ele era um homem de Deus. Então os amigos dele começam a falar: olha, será que foi por causa disso? Será que foi por causa daquilo? Eles começaram a conversar. E aí, quem são os amigos de Jó aqui? O júri. Aqueles que tentam ajudar a entender o processo que estava acontecendo na vida de Jó. Eles estavam conversando com Jó e tentando entender o que estava acontecendo na vida dele.
Uma achou que ele entregou tudo por Cristo, o outro achou que ele jogou tudo na bete. Mas na Bíblia não foi bem assim. Na Bíblia, os amigos de Jó, eles vão todos para o mesmo caminho. No capítulo 4, Elifaz, é um dos nomes dos amigos, diz assim no versículo 7 e 8, reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. O primeiro amigo de Jó falou, você está colhendo o que você plantou, irmão. O teu sofrimento é consequência do teu pecado. Você parece justo, mas vai saber, eu acho que você está colhendo o fruto do teu pecado. Bildade, o outro amigo, diz que o sofrimento de Jó é um sofrimento justo. No capítulo 8, versículo 3, Bildade diz assim, acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou às transgressões deles. Se, porém, você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar por justiça que cabe a você. O segundo amigo falou assim, olha cara, se você fosse justo como você está falando, Deus desceria agora do tribunal celestial e te sararia por inteiro. Mais um dizendo, o castigo que você sofre é fruto do seu pecado e é justo. Isofar, o outro amigo, também fala que o sofrimento é merecido. No capítulo 11, versículo 4, ele diz, você diz a Deus, a doutrina que eu professo é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Ele está falando, ei irmão, tu não é santo não. Os amigos de Jó estavam preocupados com ele, sim ou não? Sim, eles ficaram 7 dias de jejum por Jó. Mas eles falaram, como amigos a gente tem que falar o que a gente acha. Vamos começar desde o mais velho, Elifaz, depois Bildade, depois Zofar. E todos falaram, isso é consequência dos seus pecados. Mas aí Jó, no capítulo 6, versículo 28 diz, mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Imagina ele dizendo isso cheio de feridas. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade nos meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó continua se defendendo. E aí, ali do 3º capítulo até o capítulo 37, passa várias rodadas de conversa entre Jó e os seus amigos. E depois de várias conversas entre Jó e os 3 amigos, vem mais um amigo, que tinha ficado quieto porque era mais novo, e queria que os 3 falassem antes. O nome desse cara é Eliú. Mas aí ele começa dizendo a mesma coisa que os outros 3 amigos disseram. Você está sofrendo isso porque você pecou. E Jó continua se defendendo. Então o livro de Jó, praticamente do capítulo 3 até o capítulo 38, é Jó se defendendo diante dos seus amigos. E aí, o que começa a acontecer? Jó, ele ainda não sabia o que estava acontecendo no reino dos céus, mas aqui na terra, ele já se sentia num tribunal de outras pessoas apontando o dedo para ele, falando que ele fez isso, fez aquilo, quando na verdade ele não fez. Mas Jó também começa a perder a paciência com os amigos dele, e começa a questionar a Deus. Ele começa a dizer, puxa, como é que eu, um homem tão justo, que buscou tanto a Deus, eu fazia sacrifício pelos meus filhos, e meus filhos morreram e eu não amaldiçoei a Deus. Eu oferecia para Deus o melhor do que eu tinha do meu gado, quando o meu gado morreu eu não amaldiçoei a Deus. Eu cuidava bem dos meus empregados, quando eles morreram eu não amaldiçoei a Deus. E agora meus amigos vêm falar que eu estou em pecado, e meus amigos são homens de Deus.
Porque os conselhos que eles deram são bíblicos. Esses conselhos dos amigos de Jó, está cheio deles em Provérbios. E aí Jó ele fica confuso e fala, mas aonde foi que eu errei para isso tudo acontecer comigo? Então ele começa a falar, Deus, desce aqui. O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certinho. E agora eu estou sofrendo tudo isso. E todas as pessoas que eu mais amo estão dizendo que eu estou sofrendo isso porque eu pequei. Então, depois de várias indagações de Jó, no capítulo 38, Deus resolve descer da corte celestial e se encontrar com Jó. Ele decide conversar com ele. No capítulo 38, Deus diz, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo, quem é este que obscurece o meu conselho, com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, eu farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Parece que Deus não se importou com o sofrimento de Jó, mas não foi isso. A gente já vai desenvolver isso mais para frente. Talvez você esteja se perguntando por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Quem já se fez essa pergunta? Eu já. E Deus estava preocupado com Jó, mas a partir do momento que Jó começou a olhar para Deus e falar, ei, eu sou justo, e o Senhor é justo, por que isso aqui está acontecendo? E Jó começa a falar com certa arrogância diante de Deus. Então Deus chega e fala, onde você estava quando? O capítulo 38 e 39 são várias perguntas de Deus falando, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? O que Deus estava falando? Cara, você não sabe das coisas que acontecem no reino dos céus. Você está olhando como alguém que está no tribunal humano, não no tribunal celeste. E aí Jó responde para Deus pela primeira vez, no capítulo 40, versículo 4. Sou indigno, como posso te responder? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. No próprio versículo 40, no capítulo 40, versículo 8, Deus diz, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para justificar-se? Deus estava falando, Jó, você está quase falando que eu sou injusto só para justificar a sua inocência, cara. Calma, jovem. E aí no capítulo 42, Jó responde, ele fala, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu me perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Deus conversa com Jó, olha aqui para mim, agora vai chegar a parte da aplicação. Depois de tudo isso que acontece na vida de Jó, de todos os amigos acusando Jó, de Jó chegando para Deus falando, Deus, por que você permite isso? Deus chega para Jó e fala, ei cara, eu criei tudo, onde você estava quando? Aí Jó fala, eu falei de coisas que eu não sei. E o que essa história ensina para mim e para você? A primeira coisa que a gente tem que aprender, se a gente quer viver coisas maiores com Deus em meio ao sofrimento, quem aqui está passando por alguma coisa difícil? Deixa eu ver. A primeira coisa que você precisa aprender, se você não passou por coisas difíceis, você vai passar. E eu não estou sendo profeta do caos, a vida é difícil mesmo. Olha para quem está do seu lado e fala, cara, mais alto que você não está no velório, cara, a vida é difícil. A primeira coisa que você precisa aprender, se você já entendeu que a vida é difícil e você quer viver as coisas de Deus em meio ao sofrimento, é que Deus é soberano. Repete assim comigo, Deus é soberano. O que é soberania? Deus tem o controle de tudo. E é interessante que quando a gente sofre, a gente quer que Deus responda o porquê a gente está sofrendo.
E se você ler a vida de Jó, o livro de Jó, você vai ficar agoniado. Porque até o capítulo 42, que é o último, Deus não fala absolutamente nada do porquê Jó está sofrendo. Na verdade, Jó só descobriu o porquê ele sofreu quando ele chegou no céu, mas a gente já vai chegar lá. A primeira resposta que Deus dá para Jó em meio ao sofrimento é: eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Para de reclamar. Para de falar que eu sou injusto. Para de falar que eu te esqueci. Eu sei o que aconteceu na tua vida. Mas aí você fala: mas pastor, esse livro de Jó, ele é meio esquisito, porque Satanás vem falar para Deus permitir que Satanás ataque a vida de Jó. Por que Deus permitiu isso? Você tem que entender duas coisas, tá? Primeiro, que esse é um livro poético. É real, é uma história verídica. Jó está no finalzinho ali do Antigo Testamento, no meio do Antigo Testamento, mas a história dele é lá da época de Abraão, tá? E é uma história real. Eles escreveram muito depois para não perder o registro da história. Mas todos os livros da Bíblia foram escritos por homens, que foram inspirados por Deus. Então os homens que viram a vida de Jó, e também não sabiam explicar o porquê Jó estava sofrendo, deram as explicações que eles entendiam de acordo com a história de Jó. É por isso que parece como se fossem cenas. É um teatro bíblico. É um filme da história real de Jó. É um livro poético que fez poesia sobre um homem que sofreu muito e ninguém entendia o porquê Deus permitiu o sofrimento. E aí eles vão lá e escrevem da maneira que eles entendem. Deu para entender? Quem me entendeu faz o joinha aí. Tendo isso na cabeça, a primeira resposta que Deus dá para Jó é: eu sou soberano. Eu sei o que eu estou fazendo. O Salmo 103 diz assim, versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus falou assim: ei, o controle está na minha mão. Eu sei o que está acontecendo na sua vida. E mais, a Bíblia diz, em Jeremias 29:11, eu falo toda semana esse versículo: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, de prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Deus tinha um futuro cheio de esperança para Jó. A gente já vai chegar no fim do livro. Mas antes de dar esse futuro de esperança, Jó tinha que ser lembrado que Deus faz coisas na nossa vida que nós não entendemos. Isaías 55, 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está falando: ei cara, existe um universo infinito de distância entre a sua razão e a minha. Então para de se colocar no tribunal humano. E depois ele fala para os amigos de Jó também: parem de julgar Jó, porque vocês não sabem do que vocês estão falando. Se nós queremos viver coisas maiores em meio ao sofrimento, nós temos que entender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele é maior, Ele sabe todas as coisas, Ele criou o universo. Sabe, eu gosto da história, eu já contei algumas vezes aqui, de um adolescente aqui do nosso ministério. Faz uns 5, 6 anos que isso aconteceu. Um menino de 13 anos morreu. E eu fui no velório desse menino. E foi interessante que a mãe dele começou a me contar a história dele. O pai dele tinha várias passagens na polícia, tinha vários problemas, era um mau elemento. E aquele menino passou a vida inteira sem ver o pai dele. E ele queria conhecer o pai dele. E ele falava: mãe, me leva para conhecer o meu pai, por favor, deixa eu só sair com ele, eu quero conversar com meu pai. E ela falava: não, filho, seu pai está passando por isso, não dá para você ir. E ele passou anos pedindo, anos pedindo, anos pedindo, até que com 13 anos,
A mãe dele deixa, ela fala, tá bom, eu vou deixar você sair um dia com o teu pai. Ele falou, beleza. Ele foi, saiu com o pai dele, só os dois, estavam os dois no carro, e o carro deles foi alvejado de tiros. E o menino morreu. Ele era aqui, do nosso ministério. E o pai dele ficou vivo. E aí, você pergunta, Deus, por quê? Eu lembro que eu cumprimentei ele na entrada do templo, algum tempo antes, falei, ô Piá, como é que você está? E eu estava lá diante de um menino de 13 anos, deitado, morto, e toda a família chorando. E aí vem a pergunta, como na pergunta de Jó, porque aquele menino era um menino de Deus, ele está no céu. Por que Deus permite? O menino esperou a vida inteira para ver o pai, a única vez que ele vai sair com o pai, o carro é alvejado de tiros, ele morre e o pai, que era um mau elemento, não. Mas eu lembro que quando eu estava diante daquele menino morto, e a mãe dele do meu lado, ela me falou uma coisa que eu entendi um pouco do porquê Deus permitiu que isso acontecesse com aquele menino. Ela falou, pastor, teve um culto que você estava pregando sobre a volta de Jesus. E você falou que Jesus ia voltar e que nós precisamos estar prontos. Há um mês atrás, mais ou menos. Isso na época. E ela falou, e ele entrou no carro quando eu fui buscar ele aqui no estacionamento. E ele falou assim, mãe, se Jesus voltar, eu estou pronto. E a senhora? Um mês depois ele morreu. E a mãe dele repetiu essas palavras dele chorando para mim. Eu não sei por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele. Eu não vou ousar responder como os amigos de Jó responderam. Mas Jesus, no Novo Testamento, traz uma resposta que me ajuda a entender o sofrimento desse menino, a entender o sofrimento de Jó e a entender o seu sofrimento e o meu sofrimento. Olha só o que Jesus diz quando ele vê um cego de nascença. O cara nasceu cego. João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, olha a pergunta de amigo de Jó, hein? Rabi, que significa mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais dele, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. E depois nos versículos seguintes, Jesus chega diante daquele cego de nascença e cura aquele homem. E a glória de Deus é vista num homem que foi cego de nascença. Eu não sei porque Deus permitiu aquilo com Jó, e eu não sei porque Deus permitiu aquilo com esse menino que eu fui no velório. Mas eu sei de uma coisa, hoje eu estou contando a história dele para milhares de pessoas. E estou fazendo para você a mesma pergunta que ele fez. Se você for embora agora, você está pronto? Esse menino, para mim, é um tipo de Jesus. Ele morreu para que outros pudessem viver. Eu não sei o porquê você está sofrendo, cara. Talvez você não tenha feito nada para merecer. Jó não tinha feito nada. Mas eu sei de uma coisa, Deus está cuidando de tudo. E você pode não enxergar o propósito de Deus agora no seu sofrimento. Mas no restante da tua vida, ou lá no céu, você vai entender o porquê Deus fez o que Ele fez. Ele ama você. Ele cuida de você. Ele não perdeu o controle. Deus não criou o mundo e saiu e falou, agora se virem. Não. Deus é soberano. Essa é a primeira coisa que a história de Jó nos ensina. Depois disso, outra coisa que acontece, que a gente aprende com a vida de Jó, e que ele não sabia na hora, mas ele ficou sabendo depois, é que nós fomos substituídos no tribunal. Repete assim comigo, nós, mais alto, nós fomos substituídos no tribunal. Como assim?
Jó, ele estava vivendo o tribunal aqui. E é interessante que, enquanto ele vai vivendo o tribunal, ele não consegue enxergar o propósito do que Deus tinha na vida dele. Enquanto ele tenta julgar as coisas com a cabeça dele, ele não entende os propósitos de Deus. Talvez você esteja aqui hoje e não está entendendo porque está sofrendo, porque você está tentando entender com a sua cabeça. Você tem que tentar entender com os pensamentos de Deus, deixar Deus te visitar. E é interessante, olha só, que o que começa a acontecer, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, todos aqui fiquem de pé. Conforme a história de Jó vai passando, e as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se colocando, não, é só eles para ficarem de pé, gente, não vocês, criatura. Eles aqui, ó, tá prestando atenção legal, hein, graças a Deus. Enfim, tá prestando, né, senão você não ia ficar de pé, muito bom. Deus abençoe. Enfim, o que começa a acontecer? Jó perdeu a oportunidade de ter um encontro com Deus antes, porque ele ficou preso no tribunal dos homens, no tribunal da cabecinha dele. E aí o que Jó começou a fazer? Presta atenção, você já vai entender o que tem a ver com você. Jó começou a fazer o seguinte, ele não entendia o porquê ele estava sofrendo. Então, às vezes, ele se colocava como juiz, e colocava Deus no banco de réu. E ele começava, Deus, se o Senhor fosse justo mesmo, eu não estava sofrendo isso. Ele se coloca no lugar de juiz e no lugar de promotor. Vai para lá, por favor. Sai, Satanás. Ele começa a colocar Deus no lugar de réu. Talvez você venha aqui hoje e está colocando Deus no lugar de réu. Se Deus existisse, meus pais não iam estar se separando. Se Deus existe, onde Ele estava quando eu fui abusado? Se Deus existe, onde Ele está quando eu sofro bullying na escola? Jó fez isso. Ele colocou Deus no lugar de réu. Mas não aconteceu só isso, pode voltar para o lugar. Volta. O que aconteceu às vezes é que vinha, vem cá, o Zofar, finge que é nome de mulher, e se colocava no lugar de juiz. Deus, com licença. E botava Jó no lugar de réu. E falava, se tu fosse homem de Deus, você não estava passando por isso não. E aí, eles ficam, pode voltar para o lugar, eles ficam nessa dança de cadeira, que mais atrapalhou do que ajudou. E o que Jó e os amigos dele só passaram a entender depois, tanto quando Jó se encontra com Deus, quanto no céu onde eles estão agora, é que nós já fomos substituídos aonde? No tribunal. Repete assim comigo, nós já fomos substituídos no tribunal. O que isso significa? Quando você vai ler o Novo Testamento, tem a resposta de Deus para o sofrimento. Ali em Jó não estava na hora ainda de Deus revelar o plano dele e por que pessoas boas sofrem coisas ruins. Não tinha chegado a hora ainda. Mas quando vem um homem chamado Jesus, que desce do céu, um homem, Deus, nós cantamos isso, desce do céu. E ele é um tipo de Jó, só que perfeito. Porque ele foi réu no nosso lugar. Ele sofreu a condenação que nós merecíamos. E assim como Jó, Jesus não fez nada para ser condenado. Ele não disse uma mentira. Ele não pecou. Mas, para que eu e você pudéssemos sair desse tribunal,
Deus veio no nosso lugar. E aí o Novo Testamento apresenta o que os homens no livro de Jó tentaram entender, mas só foi revelado em Jesus. O que Jó e os amigos dele tentavam entender, mas só foi revelado em Jesus, que o promotor não era Jó e não eram os amigos. O promotor era Satanás. A palavra Satanás significa acusador, adversário. O juiz é quem? Juiz é quem? Quem foi réu no nosso lugar? Jesus. Porque Jó, por mais que ele não houvesse cometido injustiça ali, a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Então Jó, sem crer em Deus, não seria salvo por mais bonzinho que ele fosse. Mas Jesus veio para substituir a Jó e a você e a mim. E é interessante que o Novo Testamento também mostra quem que é o advogado, porque várias vezes Jó se colocava como réu e advogado de si mesmo. Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Mas quem que é o nosso advogado no Novo Testamento? Jesus e o Espírito Santo, que intercede por nós diante de Deus e nos torna inocentes. E no Novo Testamento, quem que é o júri? Nós. Qual que é o papel do júri? Julgar. Deus diz, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 6, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Jesus vem e revela o que Jó não tinha entendido. Jó não tinha entendido que, primeiro, não importa o quão bonzinho eu seja, o quanto a palavra de Deus eu siga, eu sou um ser humano, eu nasci pecando, e o fato de eu ter cometido um pecado na minha vida já é o suficiente para eu ser afastado de Deus. E não é porque Deus é um megero, mas quando eu peco, eu estou dizendo, Deus, eu sou o juiz da minha vida e não o Senhor, eu sei o que é melhor para mim. E aí, muito sofrimento vem em decorrência dos meus pecados. Mas mesmo se você não haver pecado, o fato de você já ter tido pecado pelo menos uma vez já te torna réu. Mas aí Jesus vem e mostra o que o tribunal celestial do livro de Jó não havia mostrado. Que o acusador é Satanás, mas ele vai ser derrotado. Que o juiz é Deus, mas ele também é Pai. Que Jesus foi réu no nosso lugar. Que o Espírito Santo é nosso advogado e nos defende. E que quando nós ressuscitarmos com Ele, nós vamos julgar o mundo e reinar junto com Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele é soberano. E a segunda coisa, Jesus te substituiu no tribunal. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente aqui que não está vivendo coisas maiores com Deus, porque vive no tribunal. Você fica tentando, como réu, pecador, tentando dizer para Deus, o juiz, o porquê você tem que ser bem tratado. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa, essa é a terceira e última. A primeira é que Deus é soberano, a segunda é que você foi substituído no tribunal, e a terceira é que se você foi substituído no tribunal, você não precisa viver no tribunal. Repete assim comigo, eu não preciso viver no tribunal. Por quê? Porque Jesus já foi no tribunal no meu lugar. Ele já me deu vida. Vocês podem sentar, eu falei para vocês ficarem de pé, coitado, pode sentar. Jesus me deu vida, eu não preciso mais viver no tribunal. E sabe por que a gente não vive coisas maiores com Deus? Porque dentro da sua cabecinha e da minha cabecinha tem um tribunal igual o tribunal de Jó.
Não tem? Às vezes os seus amigos são os júris. Às vezes os seus amigos são os promotores. Às vezes os seus amigos são os juízes. Às vezes você é o juiz dos outros. E aí, a gente tenta encaixar a vida na nossa caixinha, na nossa cabeça, e não consegue entender por que Deus não faz coisas maiores na nossa vida. Sabe por que Deus não faz coisas maiores na sua vida? Porque esse tribunal não foi feito para você viver. Esse tribunal foi feito para você ser inocentado pelo sangue de Jesus e você viver uma vida cheia do Espírito Santo fora dele. Fora dele. Tem muita gente que não está vivendo coisas maiores com Deus porque fica sentado no banco de réu, deixando Satanás ficar te acusando. Você não é crente, você não é um bom líder de célula, você não sabe fazer as coisas direito, talvez o seu pai seja o promotor. Você não serve para nada. E aí, você fica no banco de réu se defendendo. Não, pai, não é verdade. Eu vou bater a porta. Ei, sai do tribunal. Jesus já te deu vida fora dele. Jesus já te justificou. Para de se justificar para as pessoas. Para de aceitar o júri humano. Até quando você vai deixar o que as pessoas falam sobre você te causar tanta ansiedade? Ei! Jesus já disse, você é meu filho, eu morri no seu lugar, eu ressuscitei para você ter vida nova. Você pecou, você merecia ser condenado pelo juiz, mas eu fui condenado no seu lugar, sem merecer, para que você pudesse ter vida nova e não viver nesse tribunal. Sai do tribunal. Para de pegar cadeiras que não são suas. A única cadeira no tribunal que é sua, e só quando Jesus voltar, é a de júri. Aqui na terra, nós não precisamos viver aqui. Aqui na terra, eu passo por aqui e lembro, Jesus foi réu no meu lugar. O juiz já me absolveu. Mesmo sem eu merecer, glória a Deus, eu tenho vida, eu posso viver uma vida nova. O que o acusador Satanás diz não importa mais. O que os júris dizem não importa mais. O que o Instagram diz não importa mais. O que o meu colégio diz não importa mais. Eu não me importo mais em ser cancelado, porque eu já fui cancelado com Jesus na cruz. Eu não preciso mais ter medo. E é interessante que quando Jó sai do tribunal, e eu vou encerrar com isso, por favor não vá embora ainda. Quem vai embora antes da hora perde a presença de Deus. Quando Jó sai do tribunal humano dele e dos amigos dele, ele começa a entender o porquê ele sofreu. Presta atenção aqui, ó. Quando Jó saiu do tribunal, ele entendeu o porquê ele sofreu. Jó foi um profeta sobre a vida de Jesus. Olha só que interessante. Quando ele sai do tribunal e vai para o céu, e ele viu no céu Jesus vindo, ele percebe que ele era parecido com Jesus. Ele sofreu injustamente. Os amigos dele não o compreenderam. Os discípulos não compreenderam Jesus várias vezes e um deles traiu Jesus. Ele orou pelos outros. Quando Deus restaura tudo em dobro na vida de Jó, no fim da vida dele, ele ora pelos amigos dele, pois Deus condena os amigos dele. Ele fala, olha, vocês não foram bons amigos. Agora peçam que Jó ore por vocês para que vocês sejam perdoados. E Jó vai lá e ora. Jesus, quando morreu na cruz, ele ora pelos ladrões do lado dele. Você está vendo os paralelos? Jó sofreu injustamente, Jesus também. Jó foi incompreendido, Jesus também. Jó é redimido no fim de sua vida, Jesus é o Redentor.
No capítulo 42, no final, a Bíblia diz que Deus restitui tudo que Jó tinha em dobro. Jó foi um testemunho da justiça de Deus e Jesus também. E é interessante que no meio de sofrimento de Jó, sem saber, ele estava profetizando a vinda daquele que nos tiraria do tribunal. Jó capítulo 9, versículo 33, séculos antes da vinda de Cristo. Olha o que Jó diz: quem dera houvesse alguém que servisse de árbitro entre nós, para pôr as mãos sobre ambos, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó começa a pedir um advogado, começa a pedir um mediador entre ele e Deus. E 1 Timóteo diz: pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jó começou a profetizar a vinda de Cristo. No capítulo 16, 19, Jó diz assim: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Jó nem sabia sobre Jesus, mas ele já estava falando do papel de Jesus sem saber. No versículo 19 e 25, Jó diz assim: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo não outro. Como anseia no meu peito o coração. Como anseia no meu peito o coração. Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar sobre a terra. No meio do sofrimento dele, ele estava profetizando a ressurreição de Jesus sem saber. Mas ele só descobre o porquê ele sofreu tudo o que ele sofreu quando ele sai do tribunal. Ele sai do tribunal e descobre que Deus estava usando ele para ser um sinal do Messias que haveria de vir. É por isso que Jó sofreu. Os amigos dele não entendiam. Ele não entendia. Deus não deu a resposta quando ele queria. Mas quando ele saiu do tribunal, ele entendeu: Jesus me usou para preparar o caminho de Cristo. Olha aqui para mim, eu vou encerrar com isso. Eu não sei porque você está sofrendo, mas se você sair do tribunal, seja nessa vida ou na próxima, você vai entender que com certeza Deus te usou para preparar o caminho de outras pessoas até Cristo por meio do seu sofrimento. Eu não sei porque você foi abusado, eu não sei porque você está sofrendo, eu não sei porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas eu sei de uma coisa: Deus é soberano, Ele me substituiu no tribunal, eu posso viver fora dele, para entender os planos maravilhosos dele, e ser bênção na vida de outras pessoas. Se Jó tivesse parado, ele não ia ser uma predição de quem é Jesus, o justo pelos injustos, aquele que sofreu a ira de Deus sem merecer, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Jesus morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida nova. Saia do tribunal. Saia do tribunal. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Eu não sei o que Deus falou para você hoje. Essa palavra foi bem diferente. Talvez você está precisando ser lembrado que Deus tem tudo sob controle. Talvez Deus te trouxe para lembrar: ei, eu já te substituí no tribunal. Para de se importar tanto com o que os outros falam de você. Para de se colocar como juiz da vida dos outros. Sai do tribunal. Eu te dei vida nova. Eu quero que você viva coisas maiores. Eu quero que, como Jó, você prepare o caminho de outras pessoas até Deus. Sai do tribunal. Sai da tua cabeça. Ou talvez você veio aqui pela primeira vez e hoje você entendeu que Jesus morreu no seu lugar para você ter vida.
você merecia morrer. Eu e você sentamos na cadeira de réu quando nós pecamos. Talvez você veio aqui porque tua vida está uma bagunça. E talvez diferente de Jó, você não é alguém justo diante de Deus. E você precisa se reconciliar com Ele. Deus está dizendo: ei, eu quero te dar vida nova, fora do tribunal, porque eu já te redimi. Por isso nós vamos orar. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção. O pessoal do louvor pode vir aqui para frente. Começa a conversar com Deus sobre o que Ele falou com você. Feche os seus olhos. Para de olhar para o lado, para frente. Jesus está diante de você. O que você vai fazer agora? Eu quero fazer 2 orações essa noite. Primeiro é para você que já conhece a Jesus. No meio da mensagem você já foi percebendo o que eu ia falar. Mas Deus mostrou para mim antes de fazer essa mensagem que eu estava vivendo no tribunal sem precisar. E talvez você está no tribunal de Deus sem precisar. Você já foi redimido. Você já foi restaurado. Você precisa sair de dentro do tribunal da sua cabeça. E eu quero orar pela tua vida. Se você está precisando dessa oração, levanta a tua mão bem alta. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero orar por aqueles meninos e meninas, adultos que estão aqui, que estão vivendo dentro de um tribunal como se eles fossem condenados. Mas a sua palavra diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles vivem se justificando. Eles têm medo de falar com Deus. E não é porque falta temor, mas eles confundem temor com medo. E não conseguem usufruir da graça. Nós podemos usufruir da graça. A graça é um favor imerecido. Nós já não somos vistos por Jesus como pecadores, embora ainda sejamos nessa vida até morrermos, mas nós somos vistos como santos. Deus, em nome de Jesus, que todo rótulo que está sobre eles, seja sobre como réu, seja como juízes. Algumas pessoas têm se colocado no lugar de Deus aqui. Seja como advogados, seja como acusadores, pessoas que têm sido usadas por Satanás para acusar os outros. Deus, hoje nós nos arrependemos de ficar no lugar do tribunal que o Senhor já venceu. Nos perdoa, Pai, e por favor que nós possamos viver coisas maiores, porque Jesus já morreu e ressuscitou por nós. Eu já sou uma nova pessoa, eu não sou mais rotulado. Não importa o que disseram sobre mim, não importa o que eu mesmo penso sobre mim, eu já não estou mais no tribunal, eu já morri com Cristo. A vida que agora eu vivo é uma vida com Jesus. E Deus, eu quero pedir que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos que estamos de pé aqui, possamos tomar posse da vida nova, abundante, poderosa, que Jesus nos deu, através da sua morte e ressurreição na cruz, através do Espírito Santo, através do justo juiz, que não é apenas juiz agora, mas é o nosso Pai. Obrigado, Deus, que o Senhor é o nosso Pai e nos ama. E eu quero pedir que aquelas pessoas que estão vivendo no tribunal possam sair agora em nome de Jesus e viver uma vida nova. Amém, amém. O segundo, pode aplaudir Jesus. O segundo e último motivo de oração é para você que veio aqui pela primeira vez. Eu não sei porque você veio aqui, mas lembra, Deus sabe, Ele tem tudo sob controle. E talvez hoje
você entendeu que você precisa de Jesus. Sabe qual é a coisa boa de viver com Jesus? Não é que você vai deixar de sofrer, é porque agora você não sofre se sentindo culpado. Você sofre ou vive as coisas boas sabendo que Jesus sofreu no seu lugar e Ele te deu vida nova. E por isso você não precisa mais viver escravo da culpa, escravo do que as pessoas falaram sobre você, escravos dos rótulos que estão em você. Jesus quer te dar vida nova. Por isso eu quero orar junto com você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje pela primeira vez, levanta sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Não tenha vergonha. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quanta gente. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você está lá no fundo, ergue sua mão bem alto, não tem problema. Eu quero orar junto com você. Se você ergueu sua mão, eu vou pedir, vem aqui na frente. Eu quero orar junto com você. Chama um amigo do lado para vir junto com você, não tem problema. Talvez você viu que precisa de uma vida nova. Pode vir, pode vir. Dá uma salva de palmas para esse povo bonito. Venha. Pode vir. Nós vamos orar com você. Venha, venha, venha. Hoje você está iniciando uma vida nova. Não é uma reza que você vai repetir comigo e depois vai para sua casa e vai estar tudo perfeito. Não é isso, tá? Você vai pedir para Jesus entrar na sua vida e você vai entender o que é essas coisas maiores que eu falei a partir de agora. Só que você vai ter que tomar algumas atitudes. Você vai orar comigo e depois de você orar, você vai ter que se envolver com bons amigos. Porque pessoas que já tomaram essa decisão que você já tomou, elas sabem como viver uma vida nova. Não adianta você fazer a oração comigo e voltar e andar com os mesmos amigos, fazer as mesmas coisas de sempre, viver as mesmas coisas de sempre. Você vai precisar mudar. E para isso, a gente tem uma coisa aqui chamada discipulado, que é o quê? Te ensinar a ser discípulo de Jesus. E tem algo chamado célula, que é um grupinho pequeno que se reúne, células, para conversar sobre Deus. São adolescentes que fazem isso. Para quê? Para você viver uma vida nova. Por isso você vai orar comigo. Depois disso, se você tiver com o seu celular aí, tem aquele QR Code ali nos telões, ó. Você vai apontar teu celular para lá, você vai cair num grupo de WhatsApp. E lá a gente vai fazer uma enquete para fazer umas perguntas sobre você e vai te encaminhar para esses grupos de célula e discipulado que eu falei, para você conhecer mais de Jesus. Eu não estou te oferecendo uma religião, eu estou te oferecendo um relacionamento com Deus, você está entendendo? E para isso você precisa ter relacionamento com pessoas também. Ou você aponta o QR Code para lá, ou você vem com esse povo de colete aqui, eles estão com o QR Code no celular deles, você aponta teu celular. Se tiver lá no seu lugar, você aponta lá no seu lugar depois, tá bom? Vocês entenderam? Faz um joinha aí. Benção. Vamos orar junto, fecha o seu olho. Você que já é aqui de casa, estende sua mão para cá e começa a orar, porque o milagre do novo nascimento vai acontecer agora. Você que está aqui na frente, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entendi que diferente de Jó, que diferente de Jesus, eu mereço estar no lugar de réu. Mas obrigado que Jesus morreu no meu lugar, sofreu a condenação que eu merecia e ressuscitou para me dar vida nova aqui na terra e no céu. Entra com o seu Espírito
dentro de mim e me torna uma nova pessoa, para que eu possa viver coisas maiores com Deus. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem alto, bem forte. Deus é bom. Se você entregou a sua vida para Jesus, pode vir o pessoal aqui. Vou pedir para a minha equipe do ministério, vem aqui pegar os nomes das pessoas também, tá? Não vá embora sem apontar o teu celular para esse QR Code ou falar com esse pessoal aqui. Não vá embora ainda, a gente vai encerrar esse culto. Se Deus tocou o seu coração, nós vamos cantar Quebra o Silêncio novamente. Deus quer te liberar do tribunal essa noite, amém? Quantos são livres em Jesus? Levanta a sua mão. Então levanta a sua mão bem alto onde você está e nós vamos declarar que Deus vai quebrar o silêncio esta noite, que nós seremos visitados, que nós vamos ser preparados para as guerras e vamos viver coisas maiores com Deus. Declare isso onde você está.